Olá a todos, eu sou a professora Simone de Abreu e hoje nós iremos estudar a unidade 4 da disciplina de construção de algoritmos. Como objetivo dessa unidade, nós vamos trabalhar com os conceitos de variáveis, atribuição de valores, comandos de entrada e ao final dessa videoaula vocês serão capazes de criar pequenos algoritmos utilizando entrada, processamento e saída. Variáveis. As variáveis, elas vão ser utilizadas dentro de um algoritmo para que a gente possa fazer a representação de dados. Então, variável nada mais é do que um recipiente, um espaço da memória principal que o seu algoritmo vai utilizar para poder fazer o armazenamento de dados. No decorrer da execução de um algoritmo, o valor de uma variável ele pode ser alterado, por isso que se chama variável. Ele pode assumir ali outros valores no tempo de execução de um algoritmo. Só que só pode assumir um único valor por vez, ou seja, a cada instante eu só posso ter um único valor alocado naquela variável. Para que a gente possa entender melhor o conceito de variáveis, vamos supor que esse espaço seja a memória principal do computador. Então, nesse espaço, o algoritmo ele vai definir algumas variáveis e vai alocar pedaços dessa memória principal. Por exemplo, o algoritmo ele pode declarar uma variável para armazenar a idade, o nome, a nota 1, nota 2 e a média de um aluno. Como conteúdo, a variável idade receberia um valor inteiro, como, por exemplo, o valor 17. E a variável nome receberia um valor do tipo string, como, por exemplo, Mário de Andrade. Existem algumas regras para que a gente possa fazer a nomeação de variáveis, ou seja, a gente tem que identificar essa variável, nomear. Esse nome ele deve ser único e ele tem que seguir algumas regras. As regras são: eu não posso utilizar espaços entre as letras. Por exemplo, se eu tiver um nome composto, nome da empresa, eu não posso colocar espaços entre o nome, o da e o empresa. Para representar espaço, então, eu utilizaria o caractere underline, que é o sublinhado. Eu não posso ter variáveis que se iniciam com um número. Por exemplo, eu não posso ter a variável 1n. Mas N1 é possível. Então, eu posso ter variáveis que tenham número em seus nomes, mas não podem iniciar com número. Não posso utilizar nenhuma palavra reservada da linguagem. Por exemplo, a palavra class é um exemplo de uma palavra reservada da linguagem Java. Class define uma classe em Java. Então, eu não posso definir uma variável com esse nome. Eu não posso utilizar caracteres especiais como acentuação, símbolos, cerquilha, arroba, tio, entre outros símbolos. A gente deve ser sucinto na declaração de um nome de uma variável e tentar utilizar nomes que sejam coerentes. Por exemplo, se eu vou definir uma variável para guardar a conta telefônica de uma empresa, eu não vou chamar essa variável de X. Eu posso ter um nome que faça melhor essa representação. Por exemplo, conta telefônica. Bom, temos que ficar atento também a algumas situações como a que vemos aqui na transparência. Temos aqui idade, idade e idade. São três nomes distintos, ou seja, esses nomes são nomes para uma mesma variável, ou seja, para um mesmo espaço de memória? Não. Por quê? Por causa da grafia. Então, em Java, existe algo chamado case sensitive, em que ele diferencia, a linguagem diferencia letras, nomes com letras maiúsculas de nomes com letras minúsculas. Então, no exemplo aqui, nós temos a primeira idade como sendo um espaço de memória, a segunda idade com I maiúsculo como sendo um segundo espaço na memória principal, e a terceira idade com I e com o D maiúsculo como sendo um terceiro espaço na memória principal. Então, temos que ficar atento à forma de declaração. E se for um nome composto, o primeiro caractere da segunda palavra indica em maiúsculo. Bom, já entendemos como que nós podemos nomear as nossas variáveis, quais são as regras para fazer isso.
Agora, nós precisamos fazer, de fato, a alocação desse espaço na memória principal. Então, toda variável ela deve corresponder a um tipo de dado específico. Então, os tipos que nós estudamos até agora são int, double, boolean, string e char. Então, uma variável, por exemplo, que seja do tipo int, ela só poderá armazenar valores desse tipo, ou seja, só poderá armazenar valores inteiros. Como sintaxe de declaração da variável, nós temos basicamente duas formas. A primeira, eu indico o tipo do dado, seguido de um espaço, seguido do nome da minha variável, seguido de ponto e vírgula para finalizar a minha instrução. Como exemplo, int, espaço, idade, ponto e vírgula. Nós temos aqui a declaração de uma variável chamada idade, que é do tipo inteiro. A segunda forma de declaração de variáveis é, se eu tenho no mesmo algoritmo um conjunto de variáveis que sejam do mesmo tipo de dado, então eu posso fazer uma declaração conjunta. Por exemplo, eu posso usar a sintaxe tipo de dado, espaço, nome do primeiro identificador, separado por uma vírgula, nome do segundo identificador, ponto e vírgula. Se eu tiver 3, 4 variáveis que sejam do mesmo tipo, eu continuo utilizando a separação por uma vírgula até que eu tenha todas as variáveis declaradas. Nesse caso aqui, nós temos que a variável idade e a variável número são ambas do tipo inteiro. Alguns exemplos de declaração de variáveis. Na primeira linha, nós temos duas variáveis, nome e endereço, que são do tipo string. Na linha 2, nós temos a variável salário, que é do tipo double. Na linha 3, nós temos as variáveis i e num, do tipo int. E na linha 4, nós temos a variável sexo, que é do tipo char. Existe um operador que nós chamamos de atribuição. A representação desse operador é dada por um símbolo de igual. Então, lembrando que em Java, 2 iguais representa comparação de igualdade e um igual só representa atribuição. Mas o que é atribuir? É o mesmo que fornecer um valor a uma variável. Para fazer a atribuição, o tipo de dado ele deve ser compatível com o dado da variável. Por exemplo, se a minha variável for do tipo string, então só poderemos atribuir a essa variável valores que sejam do tipo string. Vamos entender a sintaxe da atribuição. A sintaxe é da seguinte forma: nós temos o nome do identificador, que é o nome da sua variável, recebe, que é o sinal de atribuição, valor, ponto e vírgula. Por exemplo, supondo que eu tenha a variável string nome, então nome recebe a string Mário de Andrade entre aspas, porque se trata de um tipo de dado string, ponto e vírgula no final. Supondo que eu já tenha declarado a variável idade do tipo int, idade recebe um valor. Nesse caso aqui, idade recebe o inteiro 17. Vamos representar novamente aqui a memória principal do computador. Então, fizemos aqui a declaração de uma variável idade e fizemos aqui a declaração de uma variável nome. Então, string nome, ponto e vírgula, int idade, ponto e vírgula. As atribuições que a gente representou no slide anterior vai retornar nessa visualização. Ou seja, nós estamos armazenando o valor 17 ao espaço de memória idade. E nós estamos armazenando o valor Mário de Andrade ao espaço de memória nome. Aqui temos alguns outros exemplos de atribuição. Então, temos as 3 primeiras linhas, string nome, declarando a variável nome do tipo string, a próxima linha declarando a variável preço do tipo double e a próxima linha declarando a variável idade do tipo int. Nas próximas 3 instruções, a ideia é saber quais instruções são válidas aqui. Se a variável nome é do tipo string, então ela pode receber uma string Mário de Andrade, uma atribuição correta. Na próxima linha, idade recebe 17. Como idade é do tipo inteiro, essa atribuição também está correta. E na última linha, nós temos a variável preço recebendo uma string. Como esse dado que eu estou guardando na variável é diferente do tipo da variável, que é double,
Então, significa que essa instrução está incorreta. Entrada de dados. Para que a gente possa inserir dados externos dentro de um algoritmo, ou seja, fazer com que seu algoritmo leia dados da entrada padrão de um computador, que é o teclado, nós vamos precisar de um comando de entrada. Mas como é que a gente pode fazer para esses dados do teclado, quando eles forem lidos, serem guardados na memória do computador, ou seja, na memória principal? Para isso, é necessária a criação de algo que a gente chama de buffer. O buffer é uma memória, um pedacinho de memória, que vai guardar as informações que o usuário está digitando, e no momento que o usuário pressionar o Enter, esses dados vão ser transmitidos para a memória principal. Para fazer essa representação, nós precisamos de uma instrução, que é a declaração de um buffer. Para tanto, vamos usar a seguinte instrução: scanner, espaço, entrada, igual a new scanner, entre parênteses, system.in. Ou seja, sempre que formos fazer entrada de dados nos nossos algoritmos, iremos utilizar essa instrução do scanner. E como é que a gente faz para transferir os dados que estão no buffer do teclado para a variável desejada? Nós vamos fazer da seguinte forma: a gente vai associar o tipo de entrada ao tipo da variável que vai receber o dado. Por exemplo, se a variável for do tipo string, nós vamos usar entrada, que é o nome do nosso buffer, ponto next line. Line significa o quê? Leia uma frase, leia uma linha. Se for do tipo int, entrada.next int. Do tipo double, entrada.next double. Do tipo boolean, entrada.next boolean. O mais diferente é a entrada para um caractere. Vamos pensar da seguinte forma: para ler o dado de um caractere, ou seja, para que o computador possa ler apenas um caractere, nós vamos usar o comando entrada.next. O next significa leia a primeira palavra, ponto charete 0. O que é esse charete 0? Vamos pensar da seguinte forma: dado uma palavra, cada caractere dessa palavra ela tem um índice. E esse índice sempre começa em 0. Então, o primeiro caractere é índice 0, o segundo é índice 1, o terceiro índice 2 e assim sucessivamente. Quando usamos charete de 0, significa que vamos pegar sempre o primeiro caractere da palavra lida. Vamos pensar num exemplo de um char. Uma variável sexo, onde eu posso armazenar o sexo de uma pessoa como M para masculino e F para feminino. Então, se o usuário digitar masculino, a única coisa que esse comando vai pegar vai ser o caractere da posição 0 da palavra masculino, que é o M. Vamos fazer um exemplo representando duas entradas de dados. Nesse exemplo, nós vamos fazer a entrada de dados do RA de um aluno e de um nome de um aluno. Esse algoritmo vai se chamar entrada de dados. No NetBeans, nós vamos criar um novo projeto Java, aplicação Java, próximo. Esse projeto vai se chamar entrada de dados, finalizar. Dentro do método main, nós vamos inserir como primeira instrução o scanner. Então, scanner, entrada, igual a new, scanner, system.in. Sempre que nós formos utilizar a classe scanner, nós temos que indicar qual é a localização dela. Para isso, nós vamos usar antes do class, então sempre antes do class, a seguinte instrução: import java.util.scanner. Isso vai indicar para o compilador qual é a localização dessa classe que já foi desenvolvida por algum programador e que faz parte do JDK do Java. Vamos definir aqui um comentário indicando que é a área de declaração de variáveis do nosso programa. A primeira variável vai ser a variável string nome e a segunda variável vai ser a variável int RA, para guardar as informações de nome e RA do aluno. E olhe lá, como é que nós vamos fazer a solicitação? Usando um system out.
system.out.println, digite o seu nome. Vamos solicitar por aluno. Como que vai ser essa entrada? A variável nome vai receber o buffer entrada ponto next line, que é a instrução para fazer a entrada de dados numa string. Vou solicitar os dados do RA. Digite o seu RA, ponto e vírgula. A variável RA vai receber entrada, ponto, next, int, porque é um dado do tipo inteiro. Então, essas linhas aqui representam a nossa entrada de dados. Vamos fazer a saída aqui agora. Saída de dados do meu algoritmo. System.out.println. O nome é, vamos concatenar com o valor da variável nome, concatenar com o restante da frase que desejamos imprimir. O RA é mais RA. O que essa instrução de saída faz? Ela imprime na tela para o usuário o nome digitado e o RA digitado. Vamos analisar, executar e analisar a execução desse algoritmo. Então, olha só, o que temos aqui? O algoritmo começa a executar, a variável nome e a variável RA são declaradas na memória principal, ou seja, esse espaço é alocado na memória principal para esse algoritmo, que é a entrada de dados. A instrução 28 vai ser executada solicitando para o usuário digitar o nome, e aqui na caixa de saída, o usuário vai fazer a entrada desse dado. Então, ele vai digitar lá, por exemplo, Mário de Andrade. Ao pressionar Enter, os dados que estão no buffer do teclado serão armazenados na variável nome. A instrução 30 vai ser executada solicitando o RA do usuário. Então, o usuário vai lá e digita 2014, 10, 10, por exemplo. Enter. E, por fim, a instrução 34, da linha 34, vai ser executada. O nome é, qual o conteúdo da variável nome? Mário de Andrade. E o RA é, qual o conteúdo da variável RA? 2014, 10, 10. Vamos trabalhar com um segundo algoritmo de exemplo, onde vamos demonstrar entrada, processamento e saída. Esse algoritmo vai ler duas notas de um aluno, calcular a média aritmética e imprimir essa média no final. Vamos criar aqui um novo projeto Java. Chamar esse projeto de média aritmética. Vamos definir aqui no início o buffer, scanner, entrada, igual a new, scanner, system.in. Vamos indicar o import antes do class, import java.util.scanner. Vamos fazer a declaração de variáveis. Para resolver esse problema, nós vamos precisar de duas variáveis para nota, nota 1, nota 2, e uma variável para guardar a média aritmética dessas notas. Então, eu vou declarar double N1, N2 e média. Vamos fazer a entrada de dados. Solicitar para o usuário system.out.println. Digite a primeira nota. N1, que é a variável que vai guardar essa nota, vai receber entrada.next double. Por quê? N1 é do tipo double. Vamos fazer a solicitação da segunda nota. Então, solicitar para o usuário, digite a segunda nota e vamos armazenar
isso na variável N2. Feito isso, vamos fazer o processamento. Qual é o processamento? O cálculo da média. Então, a média, que é a média aritmética entre as duas notas, vai ser somar N1 mais N2, usando o operador de adição, e dividir esse resultado por 2. E a saída, vamos ter o quê? System.out.println. A média é mais o conteúdo da variável média. Então, basicamente, esse seria um segundo exemplo de um algoritmo onde eu tenho aqui a declaração de variáveis, a entrada dos dados, um processamento, que é o cálculo da média aritmética, e a impressão da média. Vamos executar e ver o resultado? Ao executar, vamos entrar com duas médias. Por exemplo, 6,5 e 4. A média final vai ser 5,25. Como um lembrete, sempre que a gente estiver trabalhando com a entrada de dados de um ponto flutuante, nós vamos utilizar a linguagem adotada pelo computador, pelo sistema operacional. Por exemplo, se o computador estiver setado para a linguagem português-Brasil, então vamos usar a vírgula para separar casas decimais. Somente dentro do algoritmo, sempre utilizaremos a notação ponto. Bom, pessoal, para tirar dúvidas sobre o conteúdo dessa unidade, você pode postar um comentário no fórum da unidade 3 no Blackboard. Até a próxima videoaula.